Se você quer começar a investir na maior bolsa do mundo, a bolsa dos Estados Unidos, e começar a receber em dólar, assiste esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar do absoluto zero tudo o que você precisa saber para começar a investir no exterior. Você vai entender como montar uma carteira, como funcionam os impostos por lá, e eu vou falar também das taxas de câmbio. Então você vai sair desse vídeo recebendo em dólar os seus dividendos todos os meses a partir de agora em 2024. Investir no exterior já foi muito difícil e pouco acessível, mas hoje com 5 dólares, que dá mais ou menos R$ 25, já é possível. Você vai entrar no maior mercado do mundo e começar a receber dividendos em dólar, e eu vou mostrar na prática nesse vídeo que é possível investir nos R$ 50. Falando no dólar, ele tá hoje na casa dos R$ 5, e no momento que eu gravo esse vídeo ele tá custando 5,01 centavo. E nesse patamar extremamente atrativo surge a pergunta: será que tá na hora de aproveitar e comprar dólar? E eu não tô falando sobre ir numa casa de câmbio e comprar dólar físico como esse aqui, até porque o dólar em si não é um investimento. Ele sofre com a inflação ao passar do tempo, podendo em alguns momentos inclusive ser mais alto do que o real. E será que é um bom momento para comprar dólar para investir lá fora? No vídeo de hoje você vai ter essa pergunta respondida sobre tudo o que você precisa saber para começar a investir no exterior. Meu nome é Pedro Leites e aqui nesse canal você vai aprender tudo sobre finanças, investimentos e economia. E eu te peço para que você veja esse vídeo até o final, e se ele fizer sentido para você, você deixa o like e se inscreve no canal para aprender muito mais. Eu sempre falo da importância de investir, da importância de montar uma carteira diversificada, e muitos de vocês podem inclusive já estar fazendo isso. Mas qual a segurança econômica de um país como o nosso, que há pouco tempo estava com hiperinflação? Qual a segurança econômica de um país que a sua moeda não tem nem 30 anos de idade e já desvalorizou 86%? Analisando os nossos vizinhos, a gente também não vê segurança. Do lado de cima, a gente tem a Venezuela, país que mesmo que a sua população estivesse investindo regularmente, da forma correta, com uma carteira diversificada, não teria adiantado nada. E ao sudoeste, a gente tem a Argentina, país esse que passa por décadas de hiperinflação e má gestão pública, e que ainda não chegou no estado da Venezuela, mas que sem o ajuste e um bom controle no futuro, pode chegar. O que fazer quanto a isso? É importante eu deixar claro que nenhum investimento é 100% seguro. Até mesmo o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil por ter como garantidor o próprio Estado, que é o dono da máquina de imprimir dinheiro, se a gente olha para o outro lado, a Argentina e a Venezuela também são donos das máquinas deles de imprimir dinheiro. Então, por mais que, sim, eles podem imprimir para te pagar, mas eles também podem limitar o quanto você pode converter em outra moeda, ou até o quanto eles vão te pagar mensalmente sobre o valor. Mas Pedro, o futuro não é igual ao passado. Não, realmente, não é igual ao passado, mas é um bom dado para a gente utilizar de análise. E como você está se protegendo disso? E para isso, a melhor de todas as seguranças é investir em uma moeda que é aceita globalmente. Uma moeda que pode te proteger de qualquer lugar do mundo. E essa moeda hoje se chama dólar. Tá, mas por que o dólar? Se você olhar para o dólar, ele é a moeda oficial dos Estados Unidos. Isso desde a sua independência lá atrás, em 1776. E ainda assim, essa moeda já existia antes da independência americana, só se tornou oficial ali naquele evento. O dólar, ele era adotado como um tipo de recibo, digamos, de prata. Um dólar era equivalente a 24,057 gramas de prata. E desde a sua adoção oficial lá atrás, 248 anos atrás, ele nunca passou por nenhum corte de zeros ou trocas de nome. E sim, ele sofreu com inflação, mas uma inflação muito menor do que todas as moedas brasileiras. Mas Pedro, o dólar ele tá acabando. Os países eles estão começando a negociar entre as suas próprias moedas e excluindo o dólar. Inclusive os países estão começando a utilizar o yuan, que é a moeda da China. Vale ainda assim mesmo comprar dólar para investir? Sim, vale a pena, porque é muito difícil, digo quase até impossível, que o dólar deixe de ser a moeda global no curto e no médio prazo. Inclusive, eu tenho esse vídeo para você ver depois, que eu falo sobre o dólar e o yuan como uma moeda global de disputa. E se você parar para pensar bem, no pior dos piores cenários é bem impossível que o dólar chegue a ser pior do que o real. Até porque, analisando a história, a moeda global antes do dólar era a libra esterlina, moeda essa inglesa que inclusive está de pé até hoje muito forte. Então, muito dificilmente o dólar acabará. Os Estados Unidos possuem mais de 60% das negociações em bolsas do mundo, e também possuem a maior bolsa de valores do mundo. E eu não tô falando para você investir tudo lá fora, porque nós brasileiros temos grandes oportunidades aqui dentro também. Então eu acredito que é importante ter uma diversificação em que, se você quiser, a maior
parte esteja lá fora, mas tendo sempre uma boa quantia aqui no Brasil também. E da mesma forma que hoje você consegue investir aqui no Brasil da palma da sua mão pelo seu celular, por meio de uma corretora ou um banco, você pode investir lá fora tão simples quanto ir em uma padaria comprar um pão ou tomar um café. Você não precisa ir em uma casa de câmbio, trocar a moeda pelo dólar e ir para os Estados Unidos, para daí abrir conta em um banco, uma corretora lá e depois fazer toda a burocracia de comprar ações. E existem diversas formas de ter influência do mercado internacional no Brasil, por exemplo, os BDRs, que eu não gosto, mas é uma das opções disponíveis para sentir o dólar na carteira. E se vocês querem um vídeo sobre o BDR, é só me pedirem aqui no comentário que eu posso fazer também. Mas o que eu realmente acho válido é você tirar esse dinheiro, realmente colocar ele lá fora. E para isso você só precisa de uma corretora. Existem diversas corretoras que permitem que você faça isso, por exemplo, a Nomad, a Avenue, o Banco Inter. E o legal também é que todas elas permitem que você tenha um cartão internacional para que você possa efetuar as suas compras em débito quando fizer uma viagem para o exterior. Assim você economiza em taxas, já que o cartão de crédito tem spreads e IOFs extremamente altos para utilizar no exterior. Então com esses cartões você economiza muito, e eu vou fazer uns vídeos mais pra frente sobre isso também. Cada uma das corretoras tem os seus pontos positivos e negativos. Você tem que escolher o que melhor se encaixa com você. Eu, por exemplo, já utilizei muito a Avenue, mas para facilitar para você, eu te indico começar pelo Banco Inter, já que com ele você consegue ter o seu cartão de débito e crédito nacional, os seus investimentos nacionais e também o investimento no exterior, além do seu cartão de débito internacional. Assim você economiza espaço e memória no seu celular utilizando tudo em um aplicativo só. Então eu vou mostrar para vocês como funciona pelo Banco Inter. Antes de fazer a conversão da moeda real ali no aplicativo, eu preciso mostrar para vocês sobre as taxas. Existem dois tipos principais de cotação de dólar. Existe o dólar turismo e o dólar comercial. O dólar comercial é aquele que você digita no Google dólar e ele aparece, mais ou menos assim. Mas não é aquele ali que você vai pagar quando você fizer a conversão em uma casa de câmbio ou em uma corretora. Nesses locais, você utiliza o dólar turismo. O dólar turismo ele tem acréscimo de algumas taxas, por isso ele está sempre acima da cotação que aparece no Google. Cada corretora cobra as suas próprias taxas. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre as taxas de todas as corretoras para vocês verem na prática qual é a melhor. Mas falando nelas em si, existe o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Basicamente, um imposto do governo que não tem como fugir. Toda vez que você faz uma conversão em uma corretora e uma casa de câmbio, eles têm que cobrar essa taxa obrigatoriamente de você e não vai mudar. Essa taxa ou é 0,38% ou é 1,1%. Normalmente, para a cota de investimentos, essa taxa é de 0,38%. E para sua conta banking, que é a conta que você utiliza o cartão de débito internacional para poder utilizar as suas compras no exterior, é de 1,1% normalmente. E a taxa da corretora, que varia de 1 a 3%, é o spread. E essa taxa, dependendo, você pode fugir dela. Evita pagar taxas acima de 2,5%, porque é muito alto e não vale a pena, e tem outras corretoras que são melhores e que têm taxas menores. Por exemplo, a Avenue, se eu não me engano, cobra 2% e o Banco Inter cobra 1,5%. Então vamos lá, para eu poder fazer essa transferência e investir lá no exterior, a primeira coisa que eu faço é abrir o aplicativo e o que vocês vão ver é exatamente isso que está acontecendo. Depois vocês vão clicar ali nos três pontinhos e aí vocês conseguem ver vários serviços e opções que o Banco Inter tem, mas para investir você clica aqui em investir. Aqui você consegue investimentos nacionais, consegue ver o saldo, consegue ver várias opções muito boas de investimento. E para você investir nos Estados Unidos, você vai ter que clicar naquele símbolo investimentos nos Estados Unidos. Aqui você consegue ter várias opções, ações, DEPs, REITs, você consegue time deposit, que é tipo uma renda fixa do Banco Inter, só que em dólar. A primeira vez que você entrar aqui, vai ter alguns contratos para você assinar. Contratos esses que não apareceram para mim, porque eu já invisto aqui, por aqui nos Estados Unidos, e que provavelmente vai aparecer para você. Depois você clica aqui em carregar e aí você vai conseguir tirar dinheiro da sua conta do Banco Inter para a sua conta internacional, ou para a sua Global Account, que é a forma que você consegue usar o débito internacional quando você faz alguma viagem, ou para a sua conta de investimentos. No caso, eu vou tirar o dinheiro para transformar em dólar do próprio Brasil, então eu vou clicar aqui da minha conta Inter. Assim que eu clico daqui da minha conta Inter, ele vai para a próxima etapa, que é colocar o valor. Então ele tem um limite de câmbio ali, justamente para as pessoas que estão começando, você pode pedir limite de câmbio muito maior depois, apresentando comprovação de renda, entre outros comprovantes. Mas eu vou colocar aqui, eu tenho R$55, né? Então eu quero transformar em dólar para conseguir mostrar para vocês o investimento na prática.
num valor bem baixo, né? R$ 55 é um valor bem acessível. Aqui não tem como você colocar o valor de R$ 55 para transformar em dólar. Você tem que colocar o valor em dólar final. Então eu vou chutar um valor aqui para ver mais ou menos quanto daria esses R$ 55. Tá. Pelas minhas contas, então, a melhor das opções aqui vai ser esses 9,80 que vão dar 53 centavos, né? Então a gente vai dar R$ 50 aí de investimento. E aqui a gente consegue ver todas as taxas que ele vai nos fornecer. Então a contação comercial, que é de 5,01 no momento que eu faço esse vídeo, e o valor efetivo de transação com as taxas vai sair 5,11. Se eu olho o spread aqui do Banco Inter para quem está começando e não tem nem o cartão Black, nenhum é do cartão Win deles, o spread é de 1,5%. Então, para as pessoas que são o cartão mais simples, o laranjinha, e o Winter One, que seria o cartão cinza. O IOF, que não tem como fugir, que é a taxa que eu já expliquei para vocês, 0,38% ou 1,1%. No caso aqui, a gente vai mandar para conta investimento, por isso que saiu os 19 centavos. E não tem taxa nenhuma de investimento. Então, isso é muito bom, porque acaba ficando mais barato comparado às outras corretoras internacionais de investimento. Então, o que eu faço agora é clicar para confirmar a transação. Eu tenho um tempo ali de 4 minutos, mais ou menos, para poder fazer essa transação, porque ele atualiza a cotação toda hora do dólar. Então, ele autentica e pronto, meu carregamento já foi realizado de 9,80. Então, agora eu tenho $9,80 para poder investir na minha corretora aqui do Banco Inter em algum ativo americano. E o que a gente vai fazer vai ser exatamente isso. A gente vai fazer o nosso investimento em um ETF americano. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar ali em ações, ETFs ou REITs e depois buscar o ETF que eu quero. Que aqui no caso a gente vai investir no VOL, que já está até buscado aqui. VOL é o ETF que eu já disse que ele segue S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É um bom ETF para começar com uma boa diversificação. A gente clica em comprar, vai aqui e coloca a nossa ordem. No caso eu tenho 9,80, então eu coloco a mercado por quantidade para poder determinar ali a quantidade se eu quiser, ou eu coloco a mercado valor para determinar a quantidade em dólar, porque lá nos Estados Unidos é possível comprar quebrado o ativo, você não precisa comprar o valor inteiro. Então eu vou colocar aqui os 9,80, que é o valor que a gente fez a conversão agora, e aí a gente vai clicar em revisar compra e pronto. Aqui a gente consegue ver que a taxa para investir pelo Banco Inter é 0, o total estimado é de 9,80, e eu consigo comprar o valor bem quebrado aqui do ativo, que vai ser 0,00, e depois eu mostro para vocês exatamente como vai ficar. Então aqui a gente consegue ver que deu tudo certo e eu posso ir para a minha Intersecurities ou para as minhas ordens para ver se a ordem foi efetuada ou não. No caso, eu vou clicar aqui para ver a ordem, e aí vocês conseguem ver que a ordem já foi totalmente executada, e aqui mostra outros valores da quantidade que eu já investi nesse ETF. Você talvez já tenha uma estratégia de investimento com uma boa diversificação entre tipos de ativos aqui no Brasil, mas agora quer adicionar dólar à sua estratégia. Primeira coisa que você precisa pensar é quanto percentualmente falando você quer deixar lá fora. Por exemplo, 30%. Depois de fazer isso, você precisa diversificar entre os setores e os tipos de ativos que existem lá fora, da mesma forma que existem tipos aqui no Brasil. Podem ser desde ações, por exemplo, a Apple, a Google, o Facebook, ou os REITs, que é mais ou menos parecido com os fundos imobiliários que tem aqui no Brasil. E a melhor das opções, na minha opinião, são os ETFs. Os ETFs, eles são fundos de investimentos negociados na bolsa. Eu acredito que os ETFs sejam a melhor opção e as mais fáceis. E lá existe ETF para tudo, mas eu vou dar 2 exemplos para vocês. E é bom lembrar também que o perfil que você tem aqui no Brasil, conservador, moderado ou agressivo, também vale para o exterior. Então, se você é mais conservador, vale a pena investir em rendas fixas americanas. E para isso, existe o ETF Bill, que é um ETF de título público americano. Ele tem um prazo curto de 1 a 3 meses de vencimento. Você investe nesse ETF, ele tem uma rentabilidade e ele te paga essa rentabilidade com um formato de dividendo. Outro ETF, caso você queira investir em ações de grandes empresas, é a VOO. É inclusive o ETF que a gente investiu um pouco mais cedo no vídeo. Esse ETF, ele replica a S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E lá existe ETF para todos os gostos. E outra, lá também você ganha dinheiro da mesma forma que aqui, ou pela valorização, que é o ganho de capital, ou pelos dividendos e distribuição, participação e distribuição de lucro. A maior diferença é que nos Estados Unidos existe um imposto sobre os dividendos que não existe aqui no Brasil, para brasileiros, inclusive, de 30%. Então, o dividendo que você for receber, ele é 30% menor do que o valor real. Então, vamos supor que você vai receber $1 de dividendo, o que você realmente recebe na sua conta é $0,7. Então, tem que olhar
olhar isso também, porque é um imposto lá dos Estados Unidos que não tem como fugir. E a corretora, ela tem que prestar contas, então ela já faz isso automaticamente, o dinheiro que entra na sua conta é limpo. A única coisa que você precisa fazer aqui no Brasil seria declarar. Agora, o lucro você tem que pagar imposto. Sobre o lucro, somente sobre o lucro. Esse imposto é de 15%, independente da quantidade que você lucrou. Então você lucra, você tem que emitir uma DARF aqui no Brasil e pagar esse imposto de 15%. Claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu comprei nesse vídeo para mostrar para vocês mais como intuito de educação. E você pode e deve estudar todos os ativos que você for investir. Até porque dinheiro não é brincadeira e você trabalha duro para conquistar o seu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar o like e se inscrever aqui no canal para aprender cada vez mais com conteúdos gratuitos semanais e ainda ajudar o meu trabalho. Esse é o vídeo que você tem que ver agora. Te vejo nele e tchau.